Meus amigos, vamos falar sobre a doutrina dos espíritos? Seria religião, ciência, filosofia? E quanto a Jesus, nosso mestre, exemplo a ser seguido indubitavelmente? Seus famosos milagres poderiam ser qualificados como sobrenaturais? Ou seriam apenas fenômenos naturais de acordo com as leis divinas? Você já se perguntou por que Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Meus irmãos, como explicar tanta dor e sofrimento diante de um Deus soberanamente justo e bom com o paradigma de uma única existência? Dúvidas e mais dúvidas, inquietantes e até atordoantes. Você sente que precisa de respostas? Então, acompanhe conosco o episódio de hoje, nosso podcast Cartas de Luz, que pretende responder a uma carta que nos foi dirigida por Maria Marta, contendo as seguintes indagações. O que é o Espiritismo? É religião? É seita? Como surgiu o Espiritismo? Quais os seus princípios? O que a pessoa precisa saber para ser espírita? Para responder a todas essas questões, temos hoje uma convidada muito especial, Rosana Silva, que vocês logo mais irão conhecer e tenho certeza se encantar com a sua simpatia e competência. Esperamos que ao final desse episódio vocês se sintam alimentados com as lições e reflexões que esta doutrina maravilhosa nos propõe como ferramentas para a nossa evolução. Obrigada e grande abraço! Muito boa noite a todos. O meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro, trabalho em Montes Claros, sou juíza de direito e sou espírita há muitos anos. Trabalho no espiritismo como palestrante, conferencista e exerço esta atividade no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui em Montes Claros. Eu sempre tive um sonho, depois que me familiarizei com palestras e conferências, estudo da doutrina, sempre tive um sonho de responder às pessoas que me questionam, e sempre sou questionada, sobre assuntos relativos ao espiritismo. Depois da pandemia, quando a gente já estava voltando às palestras presenciais, às atividades presenciais, tive a oportunidade de encontrar parceiros que estão me ajudando a levar a termo este projeto. Então, apresento a vocês Cartas de Luz, que são esclarecimentos que traremos aqui através de convidados especialmente para esta finalidade, e esses convidados vão surgir a partir de questionamentos que as pessoas fizerem a respeito de temas que envolvem o espiritismo. Para darmos início, então, a esta atividade, eu rogo a Jesus que nos ilumine, que nos ampare, que ampare a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa especialíssima para mim, é uma grande amiga, uma grande trabalhadora na seara de Jesus. E por isso que ele a abrace de forma especial neste momento. Mas, dando sequência à nossa atividade, eu quero convidar a todos para que se sintam à vontade em nos questionar no nosso e-mail,
que está sendo divulgado, para que possamos esclarecer dúvidas. E essas dúvidas têm aumentado muito. Então, hoje o Espiritismo tem crescido bastante e o interesse pelo estudo também. Então, nós faremos, né, todos esses podcasts serão a leitura de uma carta que a pessoa que tem as dúvidas nos enviará e as respostas serão dadas pelos nossos convidados. Como já disse, a nossa convidada hoje é uma pessoa muito especial. Ela se chama Rosana Silva, a quem eu passo a palavra agora e a recebo com o maior carinho. Rosana, seja bem-vinda. Uma excelente noite, Rosana. São 2 rosas no mesmo dia, mais luz e brilho, né? Então é uma alegria estar aqui. Cumprimento a todos os internautas. Nosso boa noite, nosso bom dia, o nosso boa tarde. Não importa onde você estiver, nosso abraço fraterno, carinhoso, caloroso do nosso coração. Obrigada. Rosana, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né? Para que quem não te conhece, aqui em Montes Claros, todos nós te conhecemos, mas nós vamos falar para o mundo. Então, fale para o mundo quem é você e se apresente. Olha, primeiramente, nós gostamos de dizer sempre, Rosana, que nós somos uma formiguinha de Montes Claros. Porque antes de Montes Claros se chamar Montes Claros, aqui era Arraial das Formigas. Mas adentrando a seara espírita, nós atuamos hoje no Grupo Espírita Irmão Sobreira, que é uma casa espírita que tem quase a nossa idade, alguns anos a mais, 54, 55 já, né? Nós estamos com 52 e estamos lá desde os anos 90 do século passado, já tem um tempinho, e trabalhamos na seara espírita, não só no Grupo Espírita Irmão Sobreira, mas também em todas as casas que nos convidam para falar de doutrina espírita, tanto do ponto de vista presencial quanto virtual. Então, alguns convites já estenderam para Portugal, para os Estados Unidos, e estamos aí nessa caminhada em nome do Cristo. E você sabe que eu sou sua ouvinte, sua assistente, sua telespectadora fiel, né, Rosana? Bom, então eu vou ler para a Rosana a cartinha de hoje. E essa carta vem de uma moça que se chama Marta Maria. E ela diz o seguinte: prezada amiga Rosana, o que me move a escrever-lhe esta cartinha é o fato de tomar conhecimento de que a senhora criou e mantém um programa no modelo podcast para comentar, discutir e esclarecer temas próprios da doutrina espírita. O objetivo da carta é fazer uma indagação a você ou aos convidados do programa. São elas: o que é realmente o espiritismo? É religião? É seita? É movimento social? Como surgiu o espiritismo? Quais são os princípios do espiritismo? Qualquer pessoa pode ser espírita? O que é necessário para que a pessoa seja espírita? Desejo-lhe muito boa sorte. Muito obrigada. Tem a palavra nossa querida Rosana. Primeiramente, cumprimentamos a Maria Marta. São perguntas, parecem simples, mas não são, viu, Maria? Porque as pessoas
às vezes, desconhecem o verdadeiro significado e o que realmente é o Espiritismo. Então, só na primeira pergunta, nós já temos muitos esclarecimentos a fazer. Do ponto de vista de religião, como normalmente nós conhecemos, não consideramos o Espiritismo uma religião, porque geralmente a religião ela tem seus rituais, seus cerimoniais, suas vestimentas, sacerdócio, e para todas essas vertentes o Espiritismo não é uma religião. É uma religião do ponto de vista original da palavra religião, que é derivada do religare, o conectar com a divindade, com o sagrado, com Deus. Desse ponto de vista, o Espiritismo é uma religião. Considerando o nosso codificador, Allan Kardec, ele vai publicar um livro que nós deixamos como sugestão. Podem acessar a Kardecpédia, que é um site especialíssimo com todas as obras da codificação espírita por Allan Kardec, disponibilizando todas as obras para serem baixadas, para serem lidas virtualmente. E uma delas é o que é o Espiritismo, exatamente a sua primeira pergunta. E lá, no preâmbulo, logo no início, Kardec define Espiritismo como ciência. A ciência que estuda e se debruça na origem e na natureza dos espíritos e as suas relações com o plano material e o plano espiritual, trocando em detalhes ou numa simplicidade melhor de linguagem. Tem como objeto de estudo o espírito imortal que somos cada um de nós. Não consideramos seita. Já no primeiro livro da codificação espírita, que também está nesse site citado, Kardecpédia, o Livro dos Espíritos, se abrirmos a folha de rosto do livro, nós também temos uma excelente definição de espiritismo, que é filosofia espiritualista. Se nós formos fazer um resumo do que é espiritismo, nós podemos definir em 3 aspectos básicos e essenciais. O espiritismo, ele tem um aspecto científico, ou seja, tudo que ele se debruça tem o detalhe de ser comprovado cientificamente, ou métodos científicos, até mesmo para a comprovação da existência da alma, do espírito, que é imortal, e as relações com os 2 planos da vida, que é um mesmo plano em si, né? A vida como um todo. Então, as relações seriam o que se chama hoje de mediunidade ou de paranormalidade. Então, o Espiritismo tem métodos muito bem estabelecidos de como fazer esses contatos. Então, esse é o campo científico, extremamente amplo, diversificado, com muitos autores e o próprio codificador detalhando isso muito bem, principalmente nos 5 livros da codificação. Citamos um, que é o Livro dos Espíritos, depois vem na sequência o Livro dos Médiuns, na terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois tratando da justiça divina, o céu e o inferno, e fechando esse Pentateuco, que nós chamamos assim, a Gênese. Exatamente na Gênese é onde Kardec vai se debruçar no aspecto mais científico da doutrina. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, não menos importante, é a filosofia. Então, é uma das doutrinas que mais tem aspectos filosóficos. Todos os temas da humanidade, os questionamentos de todos os temas, de todas as nossas dúvidas, aquelas mais básicas, conforme o questionamento seu. O que eu sou, da onde que eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, neste lugar, com vários desafios, com várias vivências, com pessoas tão diferentes, em circunstâncias sociais tão diferentes. Então, esse arcabouço filosófico da doutrina nos dá essas respostas. E, por último, não menos importante, o seu aspecto moral, que tem consequências que nós chamamos, que muitos vão dizer que é uma religião. Porque os espíritas eles se reúnem em templos, ou em casas, ou em centros, ou em associações,
ou em clubes espíritas, hoje nós temos várias definições para os ambientes em que as pessoas se encontram. E do ponto de vista de horário marcado, de atividades definidas e de moral, e a moral espírita é a moral cristã, porque é a mais avançada que nós já tivemos aqui na Terra, inclusive a universal, porque a moral do Cristo é de todos os Cristos e cada planeta tem um Cristo. Isso é uma das várias informações que o Espiritismo esclarece a todos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tocar nos princípios da doutrina espírita. Nós costumamos dizer que há vários princípios, mas nós resumimos em 5. Alguns acrescentam mais 2. Nós vamos falar dos 7, então. O primeiro deles, que é o carro-chefe, e tudo é envolvido nesse primeiro princípio, é a existência de Deus. Vejam que não é Deus, é a existência de Deus. E Kardec é muito feliz porque ele inicia a codificação exatamente desconstruindo todas as ideias da humanidade a respeito de Deus. Então, o codificador vai iniciar o Livro dos Espíritos com a seguinte questão, a número 1, que o livro é todo em perguntas e respostas. O que é Deus? Ou seja, desconstruindo todas as ideias antropomórficas a respeito de Deus, comparando ele à ideia de ser hominal ou como nós. E aí, só na pergunta, nós já vimos um avanço muito grande. Então, para ótimas perguntas, excelentes respostas. Os espíritos vão dizer que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Esse é o primeiro princípio. E todos os outros derivam dele. Então, o segundo é existência do espírito. Nessa contextualização, imortal, ou imortalidade da alma. Cada lugar nós vamos ver de uma forma diferente. O mais habitual é definir como o princípio da imortalidade da alma, que já está explícito a existência do espírito e suas relações ao longo de uma jornada evolutiva. Por que nós entendemos em doutrina espírita que o espírito é imortal? Porque Deus é eterno, sempre existiu. O espírito é criado por Deus e ele cria o tempo todo. Então, o espírito ele é imortal, porque ele teve um início, mas não tem um fim. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, não menos importante, é a pluralidade das existências, comumente conhecido como reencarnação, cientificamente comprovada hoje por vários estudiosos em universidades do mundo inteiro. Então, a pluralidade das existências explicaria filosoficamente, cientificamente e de forma moral todas as diversidades que nós temos hoje. É a única resposta para todas as situações que nós podemos imaginar, desde alguém nascer plenamente com saúde, alguém não nascer ou nem nascer na existência que foi programada ali de uma gravidez e todo mundo está esperando com expectativa e de repente nem completa uma gravidez, ou então, como nós tivemos a experiência de ter um irmão biológico um pouquinho depois de nós e ele viveu apenas 24 horas. E hoje sabemos que depois de um certo tempo ele retornou e permanece conosco já na faixa dos 40 anos hoje. Então, essa grandiosidade nos dá um consolo muito grande, porque nós começamos a compreender como que funcionam os mecanismos divinos em relação à vida. E nós sempre vamos ter experiências e uma única vida. Então, o texto bíblico está correto quando Paulo fala que o homem vive apenas uma vida. Porque é realmente uma única vida, várias existências. O quarto princípio, na sequência, seria a comunicabilidade dos espíritos. Talvez seja o mais fácil, que é a mediunidade e, ao mesmo tempo, o mais complexo. Porque o ser humano ele só consegue se comunicar através de várias formas de contato. E também ele só vai conseguir evoluir, e as existências são para isso, para ele evoluir, uma existência a cada vez, e cada uma ele está na melhor versão de si mesmo. Então,
na comunicabilidade dos espíritos, leia-se mediunidade, todos nós somos mais ou menos médiuns. Conhecemos aqueles mais ostensivos, os mais conhecidos da humanidade. O próprio Cristo foi o maior médium de todos os tempos, mas nós, só num diálogo aqui, igual estamos com a nossa companheira Rosana, isso é um aspecto da comunicabilidade dos espíritos. Nós estamos em comunicação. Isso é possível tanto nós estarmos num corpo físico, como eu e ela estamos, como fora do corpo físico. Isso é o tempo todo, desde quando nós somos gestados pela inteligência suprema, leia-se Deus. Quinto princípio. Talvez esse seja o que nós mais gostamos. E aquele que nós já tínhamos antes mesmo de conhecer o Espiritismo. Pluralidade dos mundos habitados, que foi falado poeticamente pelo Cristo como há muitas moradas na casa do Pai. E nós, enquanto individualidades, também somos uma morada. Mas para a morada se manifestar no universo, que é toda a casa, toda a criação divina, nós precisamos de mundos materiais e mundos espirituais. Os mundos materiais nós conhecemos bem, estamos num deles, que é o planeta Terra, que só no nosso sistema solar tem aí algumas unidades planetárias, girando em torno de um Sol, como tem milhares de sóis só na Via Láctea, como tem bilhões de sóis nas demais constelações de multiversos, que é o termo que hoje está dando à vida como um todo. Até pouco tempo era só um universo. Nós já estamos nos multiversos, dos que nós conseguimos perceber, né, Rosana? Então, essa é a parte linda, porque nós estamos num planeta e podemos melhorá-lo conforme nós vamos progredindo, evoluindo nas diversas existências. Podemos dizer que a maioria de nós já tivemos muitas outras existências aqui, e provavelmente em todos os continentes, nas diversidades de línguas faladas, idiomas, comportamentos, culturas, etnias, porque a raça é uma só, a raça humana, e todas elas nós vamos variando para estarmos adquirindo apenas um objetivo. Em cada existência nós vamos avançando no processo de amar, porque esses são os 2 mandamentos da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, e as coisas representam toda essa materialidade que nós estamos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós nos percebemos no próximo, nós também olhamos para nós mesmos e começamos a dimensionar a grandiosidade da vida. Porque o homem é incapaz de fazer o próprio homem, e muito menos no universo que o cerca, ou os multiversos. Então chegamos no quinto, que resume, basicamente, se fechássemos só nesses, os princípios estavam fechados. Nós não precisaríamos de nenhum outro acréscimo. Mas vamos dizer mais 2, para enfatizar e detalhar e diferenciar espiritismo de qualquer outra religião, ou de qualquer outra seita, ou de qualquer outra crença. O 6º princípio seria evolução. Nós somos criados simples e ignorantes, conforme está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, ou seja, sem saber. E nós temos o livre-arbítrio de fazermos a nossa própria evolução, a nossa própria construção de espírito imortal. E ao longo de uma jornada evolutiva, nós vamos galgando, passo a passo, a capacidade de amar, que é o verdadeiro objetivo da nossa existência. Amar o que nós ainda não amamos hoje. E nós costumamos dizer amar o que não é amável. Imagine aí algo que você não ame ainda. Um dia chegará a esse ponto. E aí é a plenitude da felicidade. Porque tanto faz você estar olhando para algo que é desconfortável hoje, como para algo que é amoroso, amorável, ou tem amorosidade para você, você vai estar nesse amor incondicional, que foi muito bem exemplificado e vivido pelo Cristo. Tanto faz para os que estavam mais próximos dele, como para aqueles que foram tidos como os mais complexos na relação, do ponto de vista nosso humano, como Judas Iscariotes, que ele chamava carinhosamente de amigo, mesmo conhecendo toda a intimidade dele, nas suas buscas de conquistas de poder, ele achava que o Cristo ia adquirir todo o poder assumindo, e por isso ele entrega ele ao Império Romano, na forma como nós vemos na história.
E, de uma forma muito amorosa, o Cristo também, logo depois, juntamente com Maria de Nazaré, vão atrás, carinhosamente, acolher Judas Iscariotes. Então, por aí nós vemos qual é o nosso papel evolutivo. O único objetivo de cada experiência que você vive aí, em qual lugar que você esteja, com as pessoas que você esteja, na profissão que você esteja, a meta é só uma: amar. Como nós vamos fazer isso? Talvez não seja nessa existência, mas é um bom começo já saber que cada experiência tem esse objetivo. Por isso que é tão desafiador. Então, esse é o 6º princípio. E o último princípio que nós colocamos como entre os básicos, acrescentando esses 2, é a moral crística. E nós fazemos um adendo aqui. Vejam que nós não falamos a moral cristã, porque temos uma visão e uma interpretação do cristianismo que foi criado pelos homens. Porque se nós formos identificar, o Cristo não criou religião nenhuma, mas a sua missão era apresentar à humanidade como que é a dinâmica da vida. E ele fez com uma maestria incrível. Contou de forma muito simples como funcionam as leis espirituais da vida, que nós ainda estamos tentando entender até hoje. Depois nós tivemos um outro avanço, vamos dizer assim. O Cristo mesmo falou que um Consolador viria, um Consolador prometido, que está no Evangelho de João. Então, do Novo Testamento, né, só para contextualizar. E isso seria quando nós suportássemos todas as dinâmicas da vida e o entendimento dessas leis espirituais. Então, mais ou menos em meados do século XIX, nós temos o surgimento da Era do Espírito no planeta Terra, que não é só o Espiritismo em si, como está codificado em Allan Kardec. Nós vamos ver uma vertente do plano espiritual para a Terra de uma forma muito diferenciada, não é, Rosana? Porque pela primeira vez na humanidade, uma religião nasceu do lado de lá e não do lado de cá. Uma expressividade de como é a filosofia e as relações da vida, pela vida e com a vida, de forma muito diferente de todos os tempos. Porque nas outras religiões nós tivemos pessoas que foram as lideranças ou pessoas chaves. Budismo com Buda, nós vamos ver Maomé no caso dos muçulmanos, nós vamos ver o próprio Cristo no caso daquele momento da revelação de uma lei divina importantíssima para a humanidade, que era amar. Ele vem apresentar à humanidade a lei de amor, mas precisava ser ainda ampliada essa lei de amor, compreendendo por que nós vivemos as experiências que nós vivemos. Decodificar, por exemplo, o sermão da montanha, o sermão do monte, que nós chamamos carinhosamente de o cântico do monte, que encantou e encanta até hoje. Então, todas as bem-aventuranças, se nós formos perceber, estão no futuro. Nós vamos citar só uma. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, está no futuro essa bem-aventurança. Isso quer dizer que nós estamos em construção dessa realidade. Talvez o mais difícil das bem-aventuranças para nós, Maria Marta, seria compreender a bem-aventurança da aflição. Porque diz assim, bem-aventurados os aflitos. E o verbo também está no futuro, porque serão consolados. Então, como é que eu posso me consolar no sofrimento? O Espiritismo descortina um horizonte completamente diferente do que até então era apresentado. Mas o Cristo falou, em algum momento, por isso que a moral é crística, que é a cada um segundo ou conforme as suas obras. E o Espiritismo vem e esclarece que nós somos herdeiros de nós mesmos e nós hoje somos o resultado e a melhor versão de todos os tempos, de todas as experiências que nós tivemos. Obviamente que nessas experiências nós tivemos experiências que foram felizes e aquelas que nós não provocamos nem em nós e nem no outro felicidade. E temos que recompor, porque o objetivo da vida é qual mesmo? Amar. E se em algum momento nós deixamos de amar, nós temos que nos recompor. Nós temos que nos equilibrar na lei, porque a lei é imutável. E nós estamos em construção. E se a lei é imutável, nós é que temos, pelo livre-arbítrio, discernir
nos adequar para que não sofremos o impacto da lei, porque a lei é como uma onda do mar. Ela vem na sua força, da sua forma. E nós temos que aprender a navegar no mar da vida, em cada onda que se apresenta. Porque as leis, elas não mudam. Vejam que a maré do mar, no caso o movimento do mar, é um grande exemplo para a gente entender isso, não muda. Tem a maré alta, a maré baixa, mas sempre uma rotina. Isso é imutabilidade, inclusive na matéria, que é extremamente instável e impermanente. Mas é um bom exemplo para a gente entender. Se nós batemos de frente com a lei de amor, nós sofremos o impacto. Já sofreu o impacto de uma onda? Na velocidade, quando o mar está bravio? Aí, quando é que isso ocorre na nossa vida? Quando nós temos uma vivência em que não amamos. Então, o objetivo é esse. Quando nós amarmos em toda a vivência, nós deixaremos de sofrer os impactos da lei divina. Então, a moral cristã é tão maravilhosa que ela fala de reencarnação. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Todos os princípios estão na moral crística. Todos. A existência de Deus. Pela primeira vez, a humanidade vê uma revelação em que Deus é apresentado como Pai. O Cristo chamou Deus de Abba, que na tradução original é papaizinho. Uma intimidade maravilhosa, né, Rosana? Para falar daquele que é o todo amor. Algo muito diferente até então. E hoje nós, em doutrina espírita, estamos estudando e debruçando nesse código que está sendo ainda decodificado. Agora sem as amarras ritualísticas ou cerimoniais ou qualquer outra vertente que surgiu a partir do cristianismo. Nós vamos exatamente no texto, na essência do que o Cristo queria dizer em cada parábola, em cada vivência. Então, quando ele fala, vem e segue-me, ou quando ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está se referindo aos caminhos a seguir para não sofrer os impactos da vida material. Porque se a gente mergulhar na vida material como um todo, sem ter nenhuma espiritualidade, realmente a experiência da Terra é dolorosa, é desafiadora, e muitos vão falar que é quase que insuportável. Mas tendo a percepção da vida como uma etapa vencida a cada existência, e que as experiências estão dentro de um contexto em que podemos vencer todos os desafios, aí nós vamos entender a bem-aventurança das aflições. Porque entendendo cada experiência como um salto evolutivo, aí nós vamos nos consolar e viver mais plenamente cada experiência. Isso é um resumo da doutrina e dos seus princípios. Rosana, sim, digamos, uma pergunta aqui que achei que está implícita, né? Então, diante de todas essas maravilhosas colocações que você fez, todas que demonstram, né, um nível da sua compreensão sobre a doutrina espírita, há que se indagar, e ela implicitamente está indagando isso, qual é realmente o objetivo do espiritismo? Em resumo, nós vamos repetir um grande marco do espiritismo no Brasil, que foi Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. O espiritismo tem o objetivo de tornar melhor o ser humano. Fazer com que ele compreenda o que está fazendo aqui, de onde veio e para onde vai. E nós estamos no espiritismo até hoje justamente porque nós temos essas respostas. E temos a certeza absoluta que, se isso não tivesse acontecido lá na juventude, aos 23 anos, nós nem conseguimos imaginar onde nós estaríamos hoje. Porque uma mente extremamente voltada para o lado científico, que é a nossa, em que se debruçava com dificuldade com relação ao aspecto religioso. Nasci num berço
católico, mas consegui chegar só até a primeira comunhão com muito respeito à religiosidade que a nossa mãe nos passou. E hoje ela é mais reencarnacionista do que nós, apesar de não ir a nenhuma casa espírita, mas participa ativamente do nosso momento semanal, que a gente chama de Evangelho no Lar, para aliviar o ambiente espiritual da casa e nos trazer momentos muito renovadores, harmoniosos, e falamos do Cristo nesses instantes. Então, o Espiritismo tem esse objetivo. E na definição de espírita talvez fica até mais fácil, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo combate às suas más tendências. E nós temos muitas, principalmente as 2 chagas da humanidade que moram em mim, que moram na maioria da humanidade, e costumamos dizer que se não morassem em nós ainda, nós nem estaríamos aqui no planeta Terra, estaríamos no mundo regenerado, muito melhor, ou no mundo feliz. As 2 chagas se chamam egoísmo e orgulho. Então, o egoísmo é querer tudo para nós, dividir muito pouco o que nós temos, e às vezes nós temos muito. E o orgulho é não aceitar que o outro pense diferente de nós, resumidamente. É tão bom conviver com o outro aceitando o que ele pensa, fica tão mais leve, a gente já não discute mais, a gente não briga mais, a gente já não faz mais conflito, não tem mais guerra. Porque por causa de orgulho nós temos guerras hoje, e conflitos sem fim, e não é lá na Ucrânia e na Rússia não, ou em qualquer lugar do mundo, é dentro da nossa casa. Então, Rosana, ela então pergunta, né, se qualquer pessoa, né, diante dessas explicações, talvez ainda reste alguma dúvida, né, se qualquer pessoa pode aderir ao Espiritismo, o que é necessário para que a pessoa possa começar ou possa ser espírita? Essa pergunta é ótima. Bem, nós podemos ser espíritas de todas as formas. Hoje tem um mundo virtual, nós temos sites interessantíssimos e canais no YouTube que nos favorecem conhecer o Espiritismo. Quando nós iniciamos, nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Vai ser breve, porque nós iniciamos nos anos 1990, ano de 1994. E naquela época, como que nós nos tornamos espíritas? Nós tivemos um fato muito marcante na nossa experiência, éramos muito jovens ainda, que foi a volta do Ayrton Senna para o plano espiritual. E aquilo nos marcou profundamente, porque era uma pessoa muito nova, com sucesso pleno naquele instante, uma referência em várias situações sociais, esportivas, não somente. E também naquele mesmo ano nós tivemos algo que foi marcante na TV aberta brasileira, que foi uma novela inteiramente espírita, numa TV de repercussão nacional e internacional, que foi a novela A Viagem. E na novela A Viagem nós nos deparamos pela primeira vez com a codificação espírita, que os livros ficavam em cima da mesa de reunião dos personagens, e então nós vimos os títulos. E na época nós já fazíamos parte do Centro Cultural de Montes Claros, que é onde nós residimos, e começamos então a pegar o Livro dos Espíritos. Rosana, nós lemos em 2 dias. Depois a gente foi estudar, né? Mas aí foi na sequência. Todos os livros que tinham de Allan Kardec, da codificação, nós lemos primeiro. E aí, na nossa experiência, nós estamos falando de como foi. Nós primeiro lemos toda a codificação para depois falar assim, e agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Não é? Aí fui descobrindo que tinham lugares em que se estuda esses livros, esses assuntos que são extremamente importantes na nossa vida, especialmente nesses dias que as pessoas estão muito ansiosas, muito depressivas, muito angustiadas,
muito sem chão. A terminologia que a psicologia usa é encontrando sentido para a vida. E a doutrina espírita tem todas essas respostas e nos consola e nos esclarece ao mesmo tempo. Então, de forma científica. Então, espiritualidade hoje é algo notável. Nós temos hoje, enquanto dado estatístico, que apenas 10% da população mundial não tem a ideia de Deus, ou não concebe a ideia de Deus, é considerada ou está entre o ateu ou o agnóstico. Então, estão buscando, a gente costuma dizer, esses estão buscando, mas qualquer um pode ser espírita. E não precisa necessariamente ir numa casa espírita. Hoje nós temos, como dissemos, canais interessantíssimos no YouTube. Nós vamos dizer só um que nós fazemos parte, que é a TV Cristo Consolador. Ao acessar esse canal no YouTube, você vai encontrar toda a codificação sendo comentada e estudada, obra a obra, item a item, na forma científica como Allan Kardec apresentou, e num conteúdo leve, que é justamente para quem não conhece o Espiritismo. Nós temos também essas obras todas disponíveis em vários sites na internet. Mas as casas espíritas estão todas de portas abertas. Se você mora em algum lugar, em uma cidade, não importa qual seja o lugar, pesquise casas espíritas. Por exemplo, nós estamos em Montes Claros, casas espíritas de Montes Claros. E a internet vai trazer todos os endereços, inclusive os horários de funcionamento e telefones de contato. Se você ligar para um desses números, você pode ter certeza que você vai ser acolhida com muita amorosidade, não é mesmo, Xará? Verdade. Rosana, por essas e outras, né, razões, todas ou quase todas, né, que é que você abordou, é que a doutrina espírita ela é tão consoladora. E libertadora. Né? E libertadora. Quando você falava nos momentos, né, em que nós estamos vivendo, a gente pensa o seguinte: se não fosse, eu digo isso para mim, né, se não fosse a doutrina espírita na minha vida, neste momento, eu acho que eu estaria muito infeliz. Não só pelas ocorrências da minha vida pessoal, mas por ver, né, por participar de um mundo assim, tão dividido, agitado, né, tão agitado, tão violento, tão egoísta, tão materialista. Mas é o ápice, né, de um processo. Exatamente, mas compreendendo todo esse processo, né, e compreendendo que as ondas batem, né, realmente como Deus determina que elas nos açoitem. Então, a gente pode compreender perfeitamente esse raciocínio e esse esclarecimento, melhor dizendo, da doutrina espírita. Eu acho que nesse momento crucial da humanidade nos faz entender exatamente isso. Né? As ondas vêm e voltam, vêm e volta nesse contínuo, né? Mas sempre numa ideia de evolução. Né? Então, ela nos liberta também nesse sentido. Nos liberta da dor, nos liberta do sofrimento, melhor dizendo, porque a dor continua. Mas a forma de encarar a dor é que é diferente, é que torna diferente diante dos esclarecimentos da doutrina espírita. Com certeza. Então, assim, o que Rosana está falando é que quando nós viemos para uma experiência como nós estamos tendo agora, há um planejamento antes. Nós não estamos aqui na família ao acaso. É a genética que me dificultou a existência. Não, tudo isso foi previsto. Até mesmo se foi em meio adotivo. Tudo isso também estava previsto. E era o melhor para o momento evolutivo nosso. Estamos com as pessoas certas, no lugar certo. E, inclusive, nas experiências que nós temos todas as condições de vencer. Olha como isso é tão amoroso do ponto de vista da lei divina. Né? Porque se nós estamos em processo evolutivo, se a própria vinda do Cristo foi prevista durante séculos,
Nós vamos ver isso nas escrituras de todos os povos. Em todos os povos estava sendo aguardada a vinda dele. Então, se a dele foi prevista, imagina se a nossa não foi planejada. Mesmo em tamanho menor, em dimensões menores, em relações menores de uma comunidade, ou de uma cidade, ou de um país, cada um está num estágio evolutivo diferente. E se as experiências difíceis ou desafiadoras nos visitam, é porque nós temos todas as condições de superá-las e nos tornar muito melhores. E aqui nós queremos abrir um espaço, Rosana, que eu acho que é importante a gente falar. O mesmo vale para aqueles que evadiram da vida, não suportaram a experiência e foram embora pelo meio do autocídio, muito conhecido como suicídio. Para eles, a mesma amorosidade do Pai, a mesma forma de amar e aguardar. E ele vai reiniciar o processo evolutivo exatamente da onde parou. E com a maior amorosidade daqueles que fazem parte da sua família espiritual, tanto os que estão aqui quanto os que estão do outro lado, para acolhê-lo novamente em outras experiências renovadoras. Muito bem lembrado, Rosana, essa questão, porque essa situação tão caótica, né, que o mundo nos apresenta, torna, então, as pessoas, muitas pessoas, né, a serem, digamos assim, a não terem vontade de viver, a questão do sentido da vida, né, que você estava falando também. A vida, então, se torna vazia, perde a questão do vazio existencial. Ou a sociedade líquida, né? Ou a sociedade líquida, né? E o que acontece? Essas pessoas, então, por não terem a quem, ou digamos assim, que se apegar espiritualmente, entendem que a vida perdeu o sentido e que melhor é deixar a terra. Quando a gente sabe que o melhor é deixar que Deus, deixar que nós... Tome essa decisão. Né? Sejamos levados no dia certo, na hora certa, no momento exato, né? Para prosseguirmos a caminhada. Esse talvez seja o maior consolo da doutrina espírita. Aqueles nossos entes queridos, Sim. que nós achamos que foram antes da hora. Ou o vizinho, que também passou por essa experiência. Ou qualquer pessoa que vem à sua mente hoje, não foi antes da hora. Não foi. Tudo está sob o comando de quem é o sábio dos sábios, né? E o comando é de muito amor. E o comando é de amor. Rosana, é tão bom ficar conversando, né? Que a gente ficaria aqui noite adentro, eu bebendo aí desta sua sabedoria maravilhosa. Mas o tempo já está se esgotando e você tem outros compromissos também. E por isso nós vamos caminhar para o encerramento e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. E antes de você fazer essas considerações, eu queria lembrar que o Cartas de Luz, né, ele tem um e-mail que se chama cartasdeluzmoc@gmail.com. Então, fiquem à vontade também. Já estamos com o canal, né, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Então, podemos ser questionados, sim, podemos receber essas perguntas. Não precisa necessariamente ser em forma dessa cartinha, né? A gente diz Cartas de Luz, porque a gente quer homenagear Chico Xavier, com as suas cartas iluminadas e respostas mais ainda iluminadas, e também Kardec, né, o codificador. Mas fiquem à vontade, que nós teremos aqui convidados à altura das dúvidas que vocês tiverem. Então, Rosana, te devolvo a palavra. Primeiro, a nossa gratidão por confiar na nossa pouca informação que ainda trazemos, estamos começando. Tem pessoas que já estão há mais de uma encarnação no Espiritismo, mas, assim, para nós é uma alegria muito grande
E queremos fechar para você que está nos assistindo, visite uma casa espírita. Aqui tem 2 casas representadas. Quem sabe ir lá na casa da Xará Rosana, Paulo de Tarso, que nós vamos colocar pela produção o endereço. A palestra lá é todo domingo às 18 horas, não é mesmo? 18 horas. Na nossa casa, Vai o Grupo funcionar. Espírita Irmão Sobreira, que fica no bairro Santa Rita, aqui em Montes Claros, qualquer navegador da internet que você colocar, Grupo Espírita Irmão Sobreira, Montes Claros, vai ter lá o endereço. E nós temos palestras públicas toda terça-feira, então, toda terça-feira e toda quinta-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Você é o nosso mais ilustre convidado. Venha conhecer. Depois de conhecer, vai tirar muitas dúvidas e vai ter principalmente o coração consolado e entender melhor a vida. Um grande abraço. Rosana, um grande abraço para você também, minha querida. Um beijo no coração. E um grande abraço a todos aqueles que estão nos assistindo, a todos aqueles que irão nos assistir e a todos aqueles que quiserem se comunicar conosco. A doutrina é para isso, é para unir. E o objetivo nosso também é unir a todos. Quanto mais, nesse caso, quanto mais melhor, quanto mais formos, né, quanto mais objetivarmos a paz, a mudança, a evolução de nossa humanidade, melhor para todos nós. Podemos contribuir muito com uma humanidade melhor. Então, até a próxima, até o próximo programa. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada.